Bom dia, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 7 de setembro, proclamamos a independência do Brasil e a palavra de Deus convida a cada um de nós a sermos discípulos de Jesus. No Evangelho de hoje, celebramos e refletimos o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Naqueles dias, Jesus foi à região montanhosa para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e os escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, do litoral de Tiro e de Jerusalém e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curado de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos convida a nos identificarmos como discípulos de Jesus. Jesus Cristo chama os seus discípulos e dá a eles o nome de apóstolos e confia a eles uma missão. E logo depois de escolher os seus discípulos, Jesus passa a curar as pessoas, a manifestar o seu amor, o seu reino. Resta também a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, sentirmos o chamado de Deus em nossa vida para sermos discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que segue o Cristo. Discípulo de Jesus, queridos irmãos e irmãs, é aquele que tenta viver a palavra do Cristo. Nesse mês de setembro, quando refletimos sobre o mês da Bíblia, temos que nos perguntar se estamos vivendo aquilo que é a palavra de Deus em nossa vida. Eu dizia nesse final de semana o quanto muitas vezes não permitimos que a palavra de Deus entre em nosso ouvido, e assim também como no Evangelho de hoje, muitas vezes não ouvimos o chamado do Cristo para a vida de todos, cada um de nós. E às vezes não nos tornamos fiéis discípulos do Mestre, não nos tornamos discípulos de Jesus, mas discípulos de nossas ideologias, discípulos de nossas vaidades, discípulos de tantas outras opções, menos do Cristo. Hoje, 7 de setembro, temos muita gente que vai para a rua. Muitos vão na rua para defender Bolsonaro, muitos vão na rua para defender Lula, mas todos que vão para a rua dizem estar defendendo o Brasil. Mentira! Estão defendendo as suas ideologias. Assim como Lula também não defende o Brasil, pois se o defendesse não o deixaria como deixou. E assim também como Bolsonaro e sua família não está preocupado com o Brasil, com a família brasileira, mas com a sua própria família e os cambalachos que tem feito com o poder em mãos. Para dizer, queridos irmãos e irmãs, nenhum nem o outro representam o Brasil, mas representam seus próprios interesses. E muitos de nós não criticam quem vá para a rua hoje defender Lula ou defender Bolsonaro. Mas uma coisa tem que ter como critério: você não está defendendo o Brasil. Você não está defendendo a nação brasileira, mas está defendendo uma ideologia, seja bolsonarista, seja petista, e muito menos está defendendo a família, a moral, os bons costumes. Nós muitas vezes brigamos por isso, e sei que tem gente que está me ouvindo e está aí se retorcendo no sofá com raiva do padre. Como esses dias que eu falei sobre isso, a pessoa levantou no meio da missa e foi embora. Mas para dizer, muitas vezes, usamos uma bandeira para defender outros ideais. Usamos também a palavra de Deus e nos dizemos cristãos, mas não defendemos Jesus Cristo. Não defendemos desta mesma forma a palavra de Deus. Que fique essa reflexão a cada um de nós e possamos, nesse dia 7 de setembro, rezar pelo nosso país, rezar pela nossa nação brasileira e, de fato, fazer uma opção
não por políticos de estimação, mas pelo Brasil, pela consciência, pelo bem da população, sobretudo daqueles que sofrem, sobretudo daqueles que estão sentindo no prato vazio a irresponsabilidade de governos anteriores, bem como desse que transfere a culpa para todos, menos para a responsabilidade de quem de fato tem o poder da caneta na mão. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso Brasil, salve a nossa pátria e que possa olhar por cada um de nós, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.